ignorada. Samuel foi, aparentemente, ele ignorou ali Davi, porque ele fala assim, quando ele olha para Eliabe, ele fala assim, é Eliabe, tem postura, sabe? Mas Deus não nos olha com o olhar humano. Deus nos olha com um olhar que nós nos tornaremos diante dele. Quem sabe você muitas vezes se sente improvável. Quem sabe muitas vezes você se sente travada, porque acha que foi esquecida, porque acha que ninguém está te sondando, porque acha que ninguém vê capacidade em ti. Eu acho lindo quando a gente não vê capacidade em nós, porque realmente a capacitação não é nossa, a capacitação é do Senhor através de nós. Nós não podemos nada, mas com o Senhor nós podemos tudo, porque a palavra fala, tudo posso naquele que me fortalece. Assim Davi estava esquecido, Davi estava travado aos olhos humanos, estava não gerando nada aos olhos humanos. Afinal de contas, ele estava cuidando das ovelhas lá, enquanto os 7 são purificados, enquanto os 7 estão lá com o seu pai, estão todos bonitos, estão todos os filhos. Davi não estava. Sabe quando você se sente excluído da roda? Mas Deus ama isso, sabe por quê? Ele vem e faz da maneira dele. Enquanto estava todos os filhos sendo olhados, Eliabe, né? Eliabe tinha porte de guerreiro. Tanto que a palavra fala que Eliabe era um dos guerreiros mesmo que ia à frente do exército de Saul. Porque ele tinha porte para ser alguém que, aparentemente ia ser ungido. Mas eu já falei e eu quero que você grave no seu coração. Deus não está olhando a sua aparência, Deus não está olhando a sua conta bancária, Deus não está olhando o seu lar destruído, Deus não está olhando os seus erros, os seus enganos, Deus está olhando o que Ele vai gerar através da tua vida. Foi assim com Davi. Davi estava lá esquecido, Davi estava excluído dos irmãos. Davi era alguém que nem o profeta achava que nele havia capacidade, porque achava que seria seu irmão. Só que nós temos o Senhor conosco, e nós precisamos entender isso. Você não precisa ficar forçando. Mônica, que número que você usa? 38, pezão, hein, filha? O teu sapato não serve em mim. Não adianta eu forçar. Agora coloca o meu. Vai servir, Mônica. Tá fácil? Como que coloca o 35 no 38? Apertando tudo. Gente, Deus fez algo único para você. Deus trilhou um plano único para você. Não precisa forçar para entrar nos planos de Deus. Não precisa forçar. Você não precisa forçar para usar calçado que não é teu. Você não precisa forçar, porque Deus está te sondando. Deus está te olhando. Enquanto ninguém vê, Ele olha para ti. Enquanto você é esquecido no campo, cuidando das ovelhas, Deus está olhando, tempo de preparação. Cuida. Sabe por quê? Davi estava cuidando, e olha o que vai falar na palavra do nosso Senhor para nós. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, fala assim para nós: Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Ou seja, Davi estava falando assim: olha, não importa se tem urso ou leão, se é pouca coisa, mas eu cuido das ovelhas, eu cuido daquilo que é importante. Continuando:
Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o meu cajado, até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e o farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Veja bem, Davi estava falando assim: enquanto eu estava lá esquecido para o homem, eu estava sendo preparado pelo Senhor. Davi estava falando, enquanto o homem não me via, eu estava cuidando das poucas ovelhas que tinha, porque Eliabe joga isso depois na cara de Davi, falando que eram poucas e eram as piores ovelhas. Davi cuidava daquilo que não tinha valor, mas Davi cuidava com amor e carinho. Davi entendia que aquilo era um tempo de preparação do Senhor. Enquanto Davi cuidava das poucas ovelhas com amor, não despreze os pequenos começos da sua vida. É isso que eu ia falar para você. Não despreze, Zacarias vai falar isso para nós. Não despreze as pequenas coisas da sua vida. Não despreze as poucas ovelhas. Davi não desprezou as poucas ovelhas. Não despreze se você começou um empreendimento e está vendendo apenas 5 bolos. Não despreze os pequenos começos. Muito pelo contrário, dê valor nas pequenas coisas. Dê valor nesse pequeno, porque quando você dá valor, daí o Senhor deposita mais sobre ti. Davi entendia e cuidava daquelas poucas ovelhas. Nós precisamos cuidar do pouco que nós temos, para entender que é um tempo de preparação. E Davi viveu aquilo. Davi não se sentia rejeitado nem excluído. Davi, quando veio o óleo da unção nele, ele foi revestido pelo Senhor. E daí agora, ele passa a querer enfrentar o gigante. Ou seja, primeiro processo, ele não estava travado nem esquecido. Ele estava sendo preparado. Só que daí, como eu falei para vocês, não saiu a trava, não saiu, quer dizer, a preparação. Saiu a trava aos olhos humanos, mas a preparação continuou, sabe por quê? Davi agora quer enfrentar gigante, e ele consegue em nome do Deus vivo. Mas daí eu posso falar para você que acabou? Não, veio outras, mas em Cristo mas em Deus ele estava sendo preparado. Minha amada, eu queria que você olhasse para toda a tua vida como uma preparação do Senhor. Até as tuas lutas, as tuas dificuldades. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas o Senhor que sondou Davi está aqui nessa noite, sondando você, sondando o teu coração, sondando o que Ele pode fazer através da tua vida, se você entregar ela. Olha o que vai falar para nós em Oséias. E eu acho muito interessante esse versículo. Oséias, capítulo 7, versículo 8. O povo de Israel se mistura com os outros povos. Essa é a parte que eu queria que você pegasse. Se torna imprestável um bolo mal assado. Há um tempo atrás, eu até trouxe o bolo aqui. Lembra, Fran? Que a Fran pegou o bolo e caiu no chão e todo mundo riu. Nós queremos o bolo já assado e bonito, né? Nós queremos a vitória. Quem quer a vitória, levanta a mão. Tem o tempo de preparação. Quem quer promessa, levanta a mão. Aceite o processo em nome de Jesus. Sabe, nós queremos o bolo pronto, lindo, o sonho realizado. Quem aí quer uma casa própria? Oh, glória a Deus. Uma casa bonita. Nossa, 2 andares, sei lá como que você quer. Você vai ter que passar pelo processo, ou da construção, ou da economia para comprar a sua casa. Tudo na tua vida exige uma preparação, porque ali falou a palavra, um bolo mal assado é ruim. Ninguém gosta de coisa sem preparo. As coisas boas levam tempo. É isso. Ou seja, se você ainda não chegou no que Deus queria para você, porque Davi foi ungido e demorou ainda mais uns anos para ele ser rei em Israel. Ou seja,
é tempo de preparo, é tempo de preparo. Minha amada, não olha mais para a tua vida como, ai meu Deus, chorando mimimi. Por favor, não carregue isso. Sabe por quê? Nós vemos na palavra de Deus, Gideão, Deus queria que ele vivesse algo, olha, poderoso. Mas Gideão estava travado nos seus medos. E eu vou confessar para vocês, eu recebi uma palavra no encontro com Deus, a irmã Rô está aí, ela falou algo para mim tão incrível, que é uma verdade. Sabe o que te trava, mulher? Sabe o que trava você? Posso falar bem a verdade? Não é as pessoas não te olhando, é você mesmo. Sabe por quê? Nós temos a linda mania de querer ser perfeitas e não errar. A irmã Rô me entregou uma palavra falando assim, pastora, Deus te levantou, porque você tem coragem suficiente para errar. Sim, sim. Quantas vezes eu subi nesse microfone e as minhas mãos eram assim? Quantas vezes eu subi e falei uma palavra errada e no secreto eu chorava? Quantas vezes eu errei em uma oração, disse, Senhor Jesus, abençoa, Pai. E eu só sabia falar, abençoa, Pai, abençoa, Pai. Quantas vezes eu tive que ser mais forte do que as minhas fraquezas, porque eu estava no Senhor. Minha amada, se você continuar como Gideão, com o medo de falhar, com o medo de errar, com o medo de ser incapaz, você vai continuar travada. Mas se você olhar para o Deus que você serve, se você olhar para o Senhor, você será destravada, porque essa batalha, essa preparação, o Senhor já venceu para ti. Você tem noção disso? Quando Gideão entende que era o Senhor que chamava ele, que era o Senhor que queria que ele fluísse, ele fala assim, ok, vamos em nome de Gideão e do Senhor. Olha o quanto ele foi destravado. Seus medos te travam, sua falta de fé te trava. Seja destravada nessa noite, para fluir no que Deus planejou sobre ti. Davi tinha fé suficiente para caminhar em nome do Senhor. Gideão precisou ser destravado. Se você chegou aqui travada nessa noite, eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser destravada. Se você chegou aqui medrosa, em nome de Jesus você vai sair corajosa. Porque é isso que Deus quer. A palavra fala, os tímidos, os medrosos, não herdarão o reino dos céus. Sabe por quê? Quem tem medo não faz nada. Tanto a fé e o medo exigem a mesma coisa, acreditar. Na fé, eu acredito que tudo posso naquele que me fortalece. No medo, eu acredito que eu não consigo, eu não posso. E aí, você quer acreditar no quê? Que tudo pode? Amém? Então que você receba agora 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Vai falar desse tempo de preparação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido, batalha, luta, problemas, dificuldades, sofrido, por um pouco de tempo, Ele os, pega aí minha amada, restaura você em nome de Jesus, sustenta em nome de Jesus, e os fortalecerá. Nessa noite, você vai sair daqui em nome de Jesus, sustentada, restaurada e fortalecida. Sabe por quê? Isso é a preparação do Senhor sobre a tua vida. E os colocará sobre um firme alicerce. A preparação não vem para te matar, se você não desistir dos planos de Deus. Mas qual é esses planos? Qual é esses planos, pastora? As mansões celestiais na Nova Jerusalém. Você precisa se manter firme,
Você precisa entender que tudo que você está passando na tua vida, se você não desistir, é plano do Senhor para que você vá morar no céu com Ele. Só que você precisa entender que Ele também fez planos de paz e de bem para que você viva aqui nessa terra. Se está tudo um caos, em nome de Jesus, seja que tenha paz sobre a tua vida. Sabe, Deus deseja que a gente viva aqui também nessa terra um pouquinho do que é o céu. Quem foi no encontro com Deus viveu um pouco do que é o céu lá. Um pouquinho só um pouquinho. Porque a glória dele é muito maior lá. E eu desejo e anseio que você viva o que Deus trilhou para você. Que você não fique com amarras, com medo. Medo de falhar, medo de errar. Travada porque me esqueceram, porque me abandonaram. Ai, minhas dores. Ai, ei, mulher, chega. Chega. Deus depositou em você coragem e ousadia para vencer. Que em nome de Jesus caia por terra toda algema que te prende, que te faz ser travada. Mas existe uma principal que nos trava. E que você possa liberar perdão. Libera o perdão, porque quem está sendo prisioneiro é você que não perdoa. Libere o perdão, para que você possa fluir. Ai, mas é que me fizeram. Em que momento Davi fala, ai, porque meu pai me esqueceu? Nenhum. Davi queria viver o que Deus tinha planejado para ele. Esqueça do teu passado. Passado é passado. Bora para o futuro que Deus planejou. Viva o que Ele ansiou para ti. E outra coisa que você precisa saber, que agora eu lembrei do negócio. Uma mulher foi e me falou esses dias, sabe? A palavra realmente, quando eu falei para você, eu senti que veio a cura sobre mim. A palavra não falha. Confesse os seus pecados a Deus e será perdoado. Perdão. Confesse aos seus amigos. Confesse aos seus irmãos e será curado. Ache pessoas de confiança. Não sai espalhando a tua vida para todo mundo, não. Não sai. Mas fale para uma pessoa aquilo que mais te machuca. Aquilo que dói na tua alma. Aquilo que grita. Talvez você não queira contar para mim. Tá tudo bem. Mas por favor, conte para alguém. Fale. Porque quando você fala, você está recebendo cura do alto sobre ti. A palavra não falha. Então, se isso é palavra de Deus, fale às outras. Mas não sai contando para todo mundo a vida. Feito? Combinado? Combinado? Que Deus o livre. Mas ache uma pessoa que seja âncora baseada na palavra. Que te dê conselhos na palavra. Senão você vai contar, ai, porque o meu casamento está horrível. Separa! Deus o livre, não é isso. Mas que você tenha conselhos vinda do céu. Por isso que você precisa de amigas de Jesus. Por isso que você precisa andar com amigas que te posicionam mais próxima de Jesus. Porque essas vão te trazer o conselho certo. Ou só ouvir. Porque às vezes é só você falando para você receber a cura. Amém? Vamos nos colocar em pé? Hoje nós vamos ter uma coisa diferente. Eu gostaria de chamar a André e quem mais que vai fazer? E a Rafa. Vocês ouviram que Davi recebeu o óleo da unção? Amém? Então vocês vão passar hoje por um corredor. Do lado vai estar a Rafa e a irmã Andréia. E eu queria que vocês recebessem a unção. E em nome de Jesus, vai cair por terra toda trava que você tinha. Se você está sentindo um peso aí no banco, saiba que é por causa disso. Essa trava, essa amarra. Venha, receba a unção, vai para o teu lugar, que depois nós vamos orar. A unção, assim como Davi recebeu uma unção
passou, o profeta Samuel deu a unção, Davi foi preparado. Assim também será contigo. Então agora nesse momento que você passe por esse corredor, as irmãs vão estar orando sobre você e receba o óleo da unção, assim como Davi recebeu, tá bom? Enquanto o conjunto louva ao Senhor, pode passar pela frente aqui, passem pela frente fazendo favor, que aqui você já recebe a unção. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre toda mente e coração. Sei que encontro paz em tua presença, clamo Jesus. Só quero declarar teu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade, clamo Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dás. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora, clamo Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Minha amada, olha o que falou lá no versículo 13. E eu quero que você já se coloque em pé que nós vamos orar. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente. O Espírito do Senhor veio poderosamente nessa noite. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre a tua vida, minha amada. Porque olha o que acontece. Veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Em nome de Jesus,
que aquilo que você estava achando que estava te travando está caindo por terra. Aquilo que estava te travando está caindo por terra. Feche seus olhos e oremos. Pai, nós sabemos que o teu nome é poder, o teu nome é cura, o teu nome é cura, e o Senhor vai receber. Vai receber as nossas orações, recebe os nossos pedidos, Pai. E vem poderosamente sobre cada um de nós. Dissipa as trevas, vitória dás. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dás. Sabemos que nessa noite mulheres estão sendo destravadas, Pai. Mulheres estão sendo curadas, Pai, daquilo que deixava elas travadas, Pai. Mulheres estão perdendo medo, Pai. Mulheres estão sendo destravadas, Pai, e entendendo que são preparadas, fortificadas, sustentadas por Ti, Pai. Nessa noite, que o Teu derramar do Teu Espírito nos fortaleça, Pai, nos sustente, porque é o Teu santo nome, Pai, que nos fortalece. Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome, Jesus. Porque o nome dele é poder, o nome dele é cura. Nessa noite, curas estão sendo derramadas, restauração, Pai, fortalecimento. Você que estava se sentindo fraca, seja fortalecida. Você que estava se sentindo quebrada, seja restaurada pelo Senhor. Saia daqui cheia, 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 cheia do Espírito de Deus. Teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dás. Sabemos que não somos esquecidas, mas sim amadas por Ti. Sabemos que tudo que nós passamos foi um tempo de preparação para viver o Teu propósito, os Teus planos sobre a nossa vida. Nessa noite, que o Senhor possa tirar toda a cegueira espiritual e que elas possam ver os Teus planos sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Destrava cada mulher e que elas possam viver o que o Senhor planejou para cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Minha amada, se você se sente livre, eu quero fazer um ato de fé com você. Amém? Coloca a mão assim. Muitas vezes nós somos amarradas pelo que falaram de nós. Muitas vezes nós somos amarradas pelo nosso passado. Muitas vezes nós usamos algemas do que falaram, do que fizeram, do que disseram, do que eu fiz. Mas nessa noite, na hora que eu falar 1, 2, 3, você vai dar um brado de vitória, vai levantar suas mãos bem alto e vai começar a cantar esse louvor, que o nome de Jesus tem poder. Amém? Então vai lá. No 1, no 2, no 3. Agora canta. Teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dás.
saia daqui flutuando, leve, livre, porque é assim que Deus te criou. Leve, livre, sem algemas. Amém? Podem se sentar nesse momento. Bom,